Nós estamos aqui no capítulo 3 de Êxodo, aquele contexto em que Moisés, que pastoreava o rebanho do seu sogro, tem aquela visão de uma sarça. Sarça era um arbusto que, de um modo geral, ele se consumia rapidamente com o fogo, ele simplesmente dissolvia. Entretanto, esse arbusto, esta sarça que Moisés repara, ela não se consumia, ela permanecia ardendo, queimando, sem se consumir. E é isso que chamou a atenção dele. Lá no verso 2 nós vemos isso, né? Que lá na parte B do verso 2 do capítulo 3, Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Ou essa grande maravilha, por que a sarça não se queima? Ou seja, aquilo chamou a atenção dele. Ele se aproxima desta sarça e ali ele tem um encontro com Deus, né? Ele ouve a voz do Senhor chamando Moisés, Moisés, e nós falamos na semana passada, né, como é importante isso. Nem sempre a gente se dá conta. Deus nos conhece pelo nome, e a gente pode imaginar, diz que Ele conhece o nome de cada estrela que há no céu. Há mais estrelas no céu do que homens na terra, e o Senhor conhece os seus nomes, Deus conhece o nosso nome. Isso é algo que deve nos chamar a atenção, né? Essa grandeza de Deus, esse conhecimento de Deus, né? Essa intimidade dele com a gente. Então ele se dirige a Moisés. Vemos aqui que Moisés temeu aquele lugar. O Senhor então diz para ele que ele tirasse a sandália dos pés, porque o lugar que ele estava era um lugar santo. Moisés teme olhar para o Senhor, e aqui começa então um diálogo. O Senhor diz para ele o que veio para fazer, que ele viu a aflição do povo de Israel, assim como o Senhor vê as nossas aflições. Às vezes passamos por lutas na vida e a impressão que nós temos é que Deus não está atento ao que está acontecendo. Nós olhamos para o mundo, vemos tudo isso que está acontecendo e a gente pode ficar com a falsa impressão que Deus não está percebendo. A mortandade na Etiópia, a fome. A impressão que nós temos é que Deus não está atento. Mas Deus é um Deus que está atento a todas as coisas. Deus é um Deus presente em todos os lugares. A Bíblia diz que a palavra não nos chegou à língua e o Senhor já conhece toda. Ele está por trás e por diante. Se nós tentássemos nos esconder de Deus, jamais conseguiríamos. Então, Deus é um Deus que está presente e é um Deus que atentou para a vida do seu povo. E nesse encontro, então, ele passa para Moisés o que ele pretende fazer. Ele diz que ele viu a aflição do povo e veio, diz aqui no versículo 8, por isso vim a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, a terra que mana leite e mel. Ou seja, ele está passando para Moisés o que ele veio para fazer. E sem dúvida Moisés, né, naquela hora talvez não tivesse tempo de raciocinar, mas como é bom quando a gente passa por uma grande dificuldade e alguém se dispõe a nos ajudar. Eu vim para livrar, que bom. Até aí o diálogo estava indo bem. O Senhor veio para tirar eles de lá, levar para uma terra ampla, né? O lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu, do jebuseu, etc. Aí no versículo 10 a coisa fica diferente. Aí a conversa já não é boa, porque aí o Senhor diz para Moisés, pode ler alguém o versículo 10. Vem. Agora que eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Enquanto o Senhor falou que ia tirar o povo daquela aflição, que ia levar eles para uma terra ampla, uma terra onde há fartura, né? Até aí tudo bem, mas quando o Senhor diz, vem agora e eu vou te enviar, aí complica. E nós falamos naquela oportunidade, né, que nós queremos sempre uma solução, mas nós não queremos que dentro da solução eu tenha que tomar uma posição.
Às vezes a nossa solução para que a nossa posição, para que as soluções venham, para que os resultados que nós queremos aconteçam, às vezes nós não queremos a posição que Deus quer que nós nos coloquemos. Quando Eliseu ouviu de Naamã que ele deveria sair dali, ir até lá, mergulhar 7 vezes no Rio Jordão para ele ser curado da lepra, Naamã ficou frustrado, falou, mas espera aí, eu pensei que eu ia vir aqui, o profeta ia fazer assim com as mãos em cima da ferida, ia sarar, mas não, ele tinha que fazer alguma coisa. E na nossa vida, muitas coisas vão acontecendo porque a gente teme se posicionar. Porque a gente quer que Deus faça a obra. Mas Deus disse para Moisés, vem agora. Eu vim aqui para fazer isso aqui, bom, agora então vem agora. Aí começa o problema que nós vamos entrar hoje, que é o chamado de Moisés, né? E aí começou Moisés no versículo 11 lá, né? Quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Quem sou eu? E a gente entende que realmente, imagina você. Imagina Deus fala para você, olha, você vai fazer o seguinte. Você vai até a Venezuela, vai lá no palácio do Nicolás Maduro e vai dizer para ele, olha, eu estou aqui para libertar esse povo que está aqui sendo oprimido por você. Pois é, imagina Moisés, Deus falando para ele, Moisés, você vai lá para Faraó, vai lá e fala para o Faraó que você está aqui para tirar o meu povo do Egito, né? Vem agora e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo do Egito. Eu chego lá para o Nicolás e falo, vim aqui para tirar esse povo que você está maltratando no seu país. Moisés já era conhecido, digamos assim, provavelmente era conhecido esse daí porque o primeiro já tinha morrido, o primeiro com quem ele se relacionava tinha morrido, já era um outro faraó que estava lá, mas Moisés era conhecido, da corte, muitos que estavam lá conheciam ele. Então Moisés, quando ouve essa história, ele começa, quem sou eu, né? Quem sou eu para ir lá e tirar o povo de lá? Então nós também sentimos essa situação. Mas espera aí, é Deus falando. Não é alguém não é o teu chefe do trabalho que falou para você. É Deus que está dizendo isso. E nós vemos aqui que Moisés, mesmo nessa situação, Moisés então ele estava com dificuldade. Né? Ele acrescenta, o Senhor, e veja só que o Senhor ainda acrescenta, Deus lhe responde, quando ele diz, quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu, diz o verso 12, eu serei contigo, eu vou com você. E parece que para Moisés isso não muda, né? E a gente fala, comigo é diferente? Não é. Quando a gente está numa situação difícil, você lembra dos versos da Bíblia, né? Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Mas como é difícil quando nós podemos consolar alguém, confortar alguém com essas palavras, mas como é difícil nós nos apropriarmos dessas palavras e isso nos acalmar diante do contexto difícil que a gente está vivendo. Moisés estava vivendo isso, era Deus falando com ele, mas isso por si só não estava aliviando, olha, eu vou contigo, mas Moisés continua se esquivando dessa responsabilidade, dessa ordem, desse chamado, né? Eu serei contigo e esse será o sinal de que eu te enviei, depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte, ou seja, era um sinal futuro, olha, você vai ver que você vai fazer isso quando você tirar o povo de lá e vir prestar culto para mim aqui neste monte onde eu estou falando com você. Era um sinal para o futuro. Mas Moisés estava ali resistente. É interessante isso. Por quê? 40 anos antes,
Ele tinha essa ideia, é o que Estevão relata lá no discurso de Estevão, né? Diz que Moisés, naquele contexto, quando ele matou o egípcio, quando ele decidiu sair do palácio para ir visitar os seus irmãos, ele tinha em mente alguma coisa de libertação. Passaram-se 40 anos, ele agora tinha 80 anos. E agora parece que mudou a situação. Ele que estava talvez disposto a tentar alguma coisa para libertar o povo naquele contexto, agora vem o Senhor e diz que vai com ele, mas ainda assim ele resiste. E aí Moisés então toma como argumento o próprio faraó, né? Ele diz assim: quem sou eu, né, para me apresentar, para ir a faraó? Faraó era o obstáculo. Aí o Senhor diz: não, eu vou com você. Aí ele arruma um outro obstáculo. Vamos ler o versículo 13. Versículo 13. Disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: qual é o seu nome? Que lhes direi? Agora o obstáculo são os filhos de Israel. Eles vão me perguntar, eu preciso de uma credencial, que eu vou dizer o quê? Eles vão me perguntar quem foi, né? Ele diz aqui, né? Eles vão perguntar, o Deus me enviou, eles perguntaram: qual é o seu nome? Que Deus é esse? Qual é o nome desse Deus que você está dizendo que veio aqui? É importante lembrar que já faziam 400 anos, gerações já tinham passado. E essa geração não tinha um contato direto com os patriarcas. Já haviam morrido todos os patriarcas. O último deles certamente foi todos aqueles que eram os líderes das tribos de Israel. Os filhos de Jacó, todos eles já haviam morrido. Então quando ele chega, o Deus me enviou, bom, mas que Deus é? Quem é esse Deus que enviou você? E ele coloca isso como argumento para ele não seguir em frente. Na verdade, só o fato do Senhor dizer: eu serei contigo, já era argumento que deveria ser suficiente para ele. Bom, eu não sei o que vai dar, mas já que é para ir lá, então eu vou, porque o Senhor me mandou. Talvez esse fosse um argumento suficiente. Houve outros homens, outros personagens na Bíblia que agiram com esse argumento, simplesmente. Aliás, apenas com a certeza de que Deus estaria com eles. Podemos nos lembrar de Davi. Nós não encontramos na Bíblia nenhum verso que diz que Davi ouviu o Senhor dizendo: olha, Davi, você vai lá e luta. Nós não temos esse verso de Deus encaminhando Davi para lutar contra o Golias. No entanto, Davi foi lutar e disse para Golias: eu venho contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Nós certamente na nossa vida, no nosso ministério, em tantas coisas que nós fazemos, nós podemos caminhar com essa certeza. Nós podemos ter certeza que Deus está conosco. Mas nem nós que já temos toda essa história aqui, nem nós que já conhecemos o que Deus fez no Egito, Moisés nem sabia ainda o que ia acontecer, nem nós somos obedientes a esse ponto. Nós cantamos lá, o hino lá, né? Estou pronto a fazer o que queres, né? Como que estamos prontos a fazer o que o Senhor quer? Então, nós estamos vendo aqui Moisés vivendo um dilema. E isso é importante para a gente porque o grande Moisés é alguém que nem você, que nem eu. Que tinha as suas lutas, que tinha os seus temores, que tinha as suas inseguranças, que não sabia se as coisas iam dar certo, que nem a gente também muitas vezes não sabe. E ele está ali, né? É nós ali, Moisés está lá. Mas o que eu vou dizer para eles quando eles perguntarem? Aí diz o Senhor aqui, disse a Moisés. Pode ler o versículo 14 e o 15. Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou o que me enviou a vós. Disse Deus ainda mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor,
sou é o resumo dessa primeira palavra quando ele disse a Moisés: eu sou o que sou. Eu sou. Esse eu sou vem ligado àquela palavra que nós conhecemos bem, que é o tetragrama YHWH, o nome de Deus. Por que YHWH? Não tem vogal. Nessa época, eles não tinham, a língua hebraica não tinha ainda as vogais. Isso veio muitos séculos depois, que eles, para não perderem a pronúncia, eles decidiram, isso daí foram chamados massoretas, é o grupo de homens que elaboraram dentro da língua hebraica as vogais. Por quê? Porque eles pronunciavam as palavras deles sem as vogais. Então, aqui o nome aqui é Yahvé. Então, o Senhor se revela dizendo: eu sou o que sou. Ou seja, acabou. Não tenho que acrescentar, não tenho que tirar, não tem como definir. Eu sou. E eu sou significa que eu não fui, nem que eu fui, eu serei. Sou eternamente. Por exemplo, há 20 anos, há uns 30 anos atrás, eu diria: eu sou. Hoje eu sou, mas já não sou mais aquele de 30 anos atrás. Deus é diferente, Deus é eterno. Ele era, eu digo ele era, mas ele diz lá atrás, ele é, ele diz hoje ele é, e lá na frente vai dizer ele é ainda. E nós passamos. Então eu sou. E isso daqui soa até estranho. Vai lá, né? Assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. E ele diz que ele vai ser conhecido por todas as gerações eternamente, né? Para sempre, dessa forma. E aí esse eu sou, essa tradução do Yahvé, na sua Bíblia, sempre que aparece a palavra Senhor, em letras maiúsculas e em negrito, ali é a tradução dessa palavra Yahvé, ou Jeová. Eu sou, é o Senhor. E ele diz que vai ser conhecido assim, né? Ele diz assim, no versículo 15: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Yahvé, o eu sou, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, assim serei lembrado de geração em geração. É Deus se revelando ao seu povo como o eu sou. Na língua hebraica não tem o tempo presente. A palavra que tem tempo presente é eu sou. Por quê? Porque não há presente em nós, né? Os cientistas, indo mais longe, né, nessa ideia, diz que o nosso corpo está em constante mutação por conta das células. Então, um segundo você já não é o mesmo, sua célula já vai mudando. Vai mudando, mas Deus é permanente. Então não existe presente. Eu faço. Quando eu digo eu faço, já passou. Eu não consigo acompanhar o tempo presente de fato, né? Então, nós vemos aqui, mas com respeito ao Senhor, é o eu sou, e é sempre. Muito bem. Nós vemos aqui então, nesse contexto, Deus se apresentando então para Moisés. Fez uma pergunta, como que ia dizer o nome? O Senhor então diz, vai lá e diz que eu sou, te enviou. E o Senhor então diz aqui, dá a seguinte ordem para ele aqui no versículo 16. Lê alguém. Vai às anciões de Israel e dize-lhes: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, me apareceu dizendo: em verdade vos tenho visitado e visto o que vos tem sido feito por ti. Muito bem, o Senhor, o Deus de Abraão. Então, ou seja, o primeiro contato, a primeira introdução ali ia ser com os anciãos. Os anciãos eram os que lideravam o povo. Nos dias de hoje, os nossos anciãos estão onde?
lá nos asilos, estão esquecidos, ninguém dá valor. Se tornou ancião, não tem mais emprego, não tem mais respeito. Mas naqueles dias, o ancião era o respeitado. O ancião era honrado pelos mais novos. E eram eles que decidiam, eles que julgavam, eles que davam o conselho diante do povo quando havia necessidade. Então o Senhor, e isso aqui é interessante, que esse contexto é um contexto social. Então ele diz: vai e ajunta os anciãos de Israel e diz-lhes. Por quê? Eles eram os líderes. Diz isso que eu estou dizendo para você. Vai lá, junta eles e diz para ele. E diz para eles. A questão também de dizer o nome era uma coisa interessante. Para o judeu, o nome tem a ver também com o caráter, com quem a pessoa é. O nome não era só um nome, é revelador. Hoje em dia, isso na nossa cultura ocidental, isso não sou Nelson, e daí? Acabou. Nelson. Mas naquele contexto, um nome tinha sentido. Quando Moisés diz ao Senhor, eles vão perguntar o nome, eu vou falar o quê? Por quê? Porque o nome ia dar uma indicação de quem é a pessoa de Deus. E de fato, quando Deus diz eu sou, está dizendo realmente a personalidade do Senhor. É alguém que não tem começo, que não tem fim, que é presente, que é imutável. É isso. Pois não. Eu sou. O Senhor usou em algumas ocasiões, ele usou esse termo, eu sou. Quando os soldados foram prendê-lo também, e eles questionaram ali, Jesus disse também, eu sou. Então, esse é um nome que o Senhor também, só que lá ele dizia no grego, eimi, eimi, eu sou. E aqui ainda é o Yahvé. Então o Senhor, isso se aplica também ao Senhor. Essa palavra Senhor, que nós vimos aqui com letras maiúsculas, que é o Yahvé, ela foi traduzida pelos sacerdotes, quando eles escreveram a Septuaginta, eles traduziram essa palavra para a palavra grega Kyrios, que é Senhor, que é na língua grega. E quando Tomé é confrontado, que ele não acreditava mais, aí o Senhor diz, porque me vistes creste, bem-aventurados que não viram e creram. Aí Tomé diz, Senhor meu e Deus meu. E ele aplica o que? Essa mesma palavra que os gregos, que na língua grega eles aplicavam ao Yahvé, ele aplica ali a Jesus. Kyrios meu, Kyrios meu. E ele então se dirige a Jesus como sendo o próprio Senhor, reconhecendo que Ele é Deus. Senhor. Aplicado a Jesus, mas era aplicado a Deus na Septuaginta. Na Septuaginta, onde está aqui essa palavra Senhor, que era a tradução para a língua grega, os sacerdotes traduziram por Kyrios, que depois o próprio Jesus, os discípulos se dirigem a ele como sendo o Kyrios, ou seja, aplicando o mesmo nome de Yahvé, aplicando a Jesus. Então, nós vemos aqui que isso era importante, essa questão do nome para os judeus. O nome indicava a natureza da pessoa, o caráter. E isso era uma coisa interessante. Jesus mudou o nome de Simão. Pedro, tu és Pedro. Fragmento de pedra. Pedro se sentia uma rocha. Pedro era Mas Pedro. Então, assim como tu és Pedro, e Jesus mudou o nome dele. Então, era comum, às vezes, isso acontecer. Ligar a pessoa ao nome. E pode falar ali. Mas eles falavam o grego também. O Novo Testamento todo prevalecia a língua grega, embora fossem judeus. Mas o que aconteceu? Por volta do ano 300 aproximadamente, aliás, ano 350, por aí talvez,
mais ou menos. Alexandre o Grande, ele estava conquistando toda a Ásia, a Europa e tudo mais, e à medida que ele ia conquistando, ele ia helenizando, ele ia impondo a cultura grega para esses povos. Tanto é que o que acontece? Isso preparou, na verdade, para a vinda de Jesus. Quando Jesus veio ao mundo, quando Jesus nasceu, o grego era falado na Europa, na Ásia, no Ocidente, no Oriente. O grego predominava por conta do trabalho, das conquistas de Alexandre. E isso facilitou para a pregação do Evangelho. As cartas eram lidas em todos esses países, porque se tivesse restrito apenas a língua hebraica, digamos, ia ser mais difícil para levar o Evangelho para outros lugares. Mas quando Jesus chegou ao mundo, a língua hebraica, a falada era mais o grego do que o hebraico. E falavam também um pouco do aramaico, por conta da escravidão na Babilônia. Mas a língua grega é que predominava. Tanto é que todo o Novo Testamento foi escrito por judeus, mas na língua grega. Todo o Novo Testamento. Então prevalecia a língua grega. Então vemos aqui que o Senhor então pede que se reúna os anciãos para que seja passado para eles. E aí o Senhor acrescenta novamente o que vai dizer para eles. Está repetindo aqui no verso 17. Pode ler alguém? Prometi tirar da ação e levar para a terra, o cananeu, o heteu, o amorreu, o ferezeu, o jebuseu e o jebuseu, para uma terra que mana leite e mel. Pode ler o 18. E ouvirão o que você vai dizer. Você irá com os anciãos de Israel ao rei do Egito e lhe dirá: o Senhor, o Deus dos hebreus, veio ao nosso encontro. Agora deixe-me ir o caminho de 3 dias ao deserto, a fim de oferecer sacrifício ao Senhor nosso Deus. Então veja que ele está novamente, ele está repetindo, né? Isso é um tipo, né, que faz parte da escrita hebraica. Às vezes vai repetindo as ideias, repetindo o que vai acontecer. Então aqui Moisés, que escreveu aqui o livro de Êxodo, está aqui repetindo novamente o que eles iam dizer agora, juntamente com os anciãos, para o rei do Egito, para o faraó, novamente dizendo o que iria fazer, que queria 3 dias para que o povo fosse ao deserto para cultuar, para sacrificar o Senhor. E aí vemos aqui que Deus já alerta a eles. Então Deus já dá aqui uma pontinha do que ele está para fazer. Verso 19, o que ele diz? Eu sei, porém, que o rei do Egito não nos deixará ir, se não for obrigado por mão. Ou seja, lógico, o Senhor conhece o Senhor aqui está apenas preparando Moisés, os anciãos lá no caso, para aquilo que ia acontecer. Ou seja, não vai, se for fácil não tem graça, não vai ser fácil essa saída. O Senhor já está prevenindo a eles que ele não vai deixar ir se não for obrigado por mão forte. Vai preciso haver força para que ele deixasse o povo sair. Muito bem, previne a eles que não vai deixar sair com facilidade, antecipa que ele irá revelar o poder dele a esse país. Vamos lá, o versículo 20, pode ler alguém? Portanto, estenderei a mão e ferirei o Egito com todos os meus prodígios, e farei no meio dele. Depois o deixará ir. Então aqui o Senhor já está, Moisés nem tem ideia do que está para acontecer. Ele não tinha como saber o que vai acontecer daqui para frente, né? Mas ele previne, ele prepara, né? Estenderei a mão e ferirei o Egito com todos os meus prodígios, com todo o meu poder, com forças sobrenaturais, com milagres, né? Que farei no meio dele, depois os deixará ir. Então era plano do Senhor também que todo esse processo de saída do povo acontecesse.
Não demorou todo esse tempo, porque o Senhor não tinha como tirar Israel de lá. Mas era plano de Deus. O Deus que nós cremos é um Deus soberano, que tem o poder, todo o poder sobre todas as coisas, e Ele faz tudo. Lá no Salmo 115, versículo 3, diz assim: no céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. É do jeito dele. Mas só que Deus não é caprichoso. Nós fazemos as coisas por capricho. Deus faz as coisas como devem ser, com justiça, com misericórdia, com toda virtude. Então, ele diz que vai estender a mão e ferir o Egito com todos os prodígios. Também prepara isso. Uma outra coisa, ele diz aqui no versículo 21. Pode ler alguém. Eu darei mercê a este povo aos olhos dos egípcios, e quando saíres, não será de mãos vazias. Muito bem. O povo estava trabalhando, servindo, escravizado. Escravo não tem pagamento. Se o Egito dava alguma coisa para eles, era para manter eles vivos, para poder trabalhar, lógico. Você não vai matar um escravo e ficar sem serviço. Então você tem que sustentar um escravo o mínimo para ele continuar te servindo. Então, mas não tinha pagamento. Mas o Senhor diz aqui que vai tirar eles de lá. Quando saíres, não será de mãos vazias. Verso 22. Cada mulher pedirá a sua vizinha e a sua hóspede joias de prata e joias de vestimento, as quais poreis sobre vossos filhos e sobre as vossas filhas, e despojareis os egípcios. Isso, eles vão sair de lá com despojos. Despojo é tudo aquilo que um povo, quando conquistava o outro, então morreu todo mundo, eles entram pelas casas, eles tomam tudo que possui, tudo que é de valor, aquilo vira um despojo, despojam, tiram tudo quanto é objeto interessante. Tudo quanto é objeto que interesse. É o que infelizmente tem acontecido muito na Europa, nesses países que vivem em guerras, que vão perdendo tudo. Está acontecendo na Síria. Tudo é tomado. Vai sendo despojado. E o Senhor diz aqui que eles despojarão os egípcios. Ele diz assim: cada mulher pedirá a sua vizinha e a sua hóspeda. É interessante essa palavra aqui, né? Cada mulher pedirá. Só tinha um jeito, e Deus sabe o que vai acontecer. Porque se alguém acha que eu vou pedir alguma coisa para o egípcio, ele vai me dar? Mas Deus sabe em que estado estará o Egito quando eles forem pedir. O Egito estava destruído, não havia mais poder. O Egito só não estava despojado das riquezas de bens materiais em termos de tesouros, mas os animais, a agricultura, tudo destruído. As pragas vão destruindo tudo isto. E os egípcios sabem disso. E quando eles vão sair, a gente já está aqui, está vendo essa cena aqui, lá a última, digamos, depois das pragas. Eles perderam os filhos mais velhos. De um dia para a noite amanheceu, até o filho do jumento mais velho lá, o filho mais velho do jumento morreu. Todos os animais, aquele que era o primogênito da cria, morto. Na casa dos egípcios, o filho mais velho morto. Quando então chega lá e eles pedem, ele pode pegar o que quiser e leva embora. Não tem mais força, não tem mais ânimo, não tem mais prazer, não tem mais nada. E tem medo também, né? E também, o que pode... Já aconteceu tudo isso? Então, quando o Senhor diz aqui no versículo que é... Deixa eu voltar aqui. No versículo 22, cada mulher pedirá a sua vizinha e a sua hóspeda joias de prata, joias de ouro e vestimentas e tal. O Senhor está dizendo, olha, não se preocupe como que vai ser isso, porque ela vai dar tudo o que você pedir. Eles não receberam nada durante todos os anos, talvez séculos de escravidão ali, né? Então,
Quando Moisés nasceu, Moisés está com 80 anos aqui. Quando Moisés nasceu, já era escravidão, e quando Moisés nasceu, o poder do faraó já estava querendo exterminar o povo. Ou seja, quantos anos antes desses 400 anos? Quantos anos será que eles já estavam servindo? Porque depois que morreu José, que era o governador do Egito, que era a pessoa, a ligação deles, talvez poucos anos mais tarde, chegou alguém e falou: vamos parar com isso daqui, vamos pôr esse povo aí para trabalhar. Então, só que agora, o Senhor está aqui colocando, fazendo justiça com respeito aos seus filhos, né? Está aqui tomando uma posição em relação ao seu povo. Muito bem. Tudo isso. Entretanto, Moisés está ouvindo toda essa história aí. E tem que, e a pergunta e a questão ainda está lá do versículo 10. Vem, agora eu te enviarei, mas ele está dizendo: olha, não dá por causa do faraó, olha, não dá por causa dos filhos de Israel, vão me perguntar quem me enviou. Aí o Senhor fala: agora você vai com os anciãos, mas vamos lá. Respondeu Moisés, agora, capítulo 4, verso 1. Respondeu Moisés: mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão: o Senhor não te apareceu. Mas tem mais um problema, Senhor, sabe, Senhor, não adianta mesmo. Na verdade, nem faraó, nem o povo, não adianta. Ninguém vai acreditar em mim. Ninguém vai me dar ouvidos, não vão acreditar. Ele não está falando absurdo. Mas a diferença é que é o Senhor que está falando com ele. Essa que é a situação, né? Digamos que Deus, é difícil imaginar, mas vamos lá. Deus deu uma ordem para você fazer uma coisa que você acha muito difícil. Mas Deus te deu a ordem, o que você vai fazer? Não tem jeito, você fala: bom, se não der certo, ele mandou. Você tem uma responsabilidade de cumprir essa ordem. E mesmo Deus falando com Moisés está relutante, que nem a gente, né? Eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão: o Senhor não te apareceu. Né? Ele está resistindo de todas as formas a usar a palavra de Deus. Como? Ele estava ouvindo ali. Ele viu, né, a sarça. Ele temeu olhar para o Senhor. Ele não tinha como ele fugir dessa situação, né? Então o Senhor, agora entra uma parte interessante, né? Veja só, ele está resistindo: eu não tenho condições, se eu falar ninguém vai acreditar, preciso do teu nome, mas ele está sempre se esquivando. Então o Senhor dirige uma pergunta para ele, uma pergunta muito interessante. Pode ler o versículo 2 e 3. Muito bem. À luz das Escrituras, nós, quando lemos a Bíblia, nós temos aprendido que é impossível nós fugirmos a um chamado de Deus. Quando Deus vocaciona, não tem como o homem resistir a essa vocação. Temos alguns exemplos. Se você quiser, você pode ler nos textos, ou então apenas a gente ouvir aqui. Em Atos 9, 15 e 16, quando Ananias estava lá inseguro, por quê? Porque é Saulo, o grande perseguidor da igreja, homem que torturava, que mandava matar os cristãos, está ali, de repente, diante dele, e fala: mas Senhor, o senhor tem certeza que é para ir lá? E Deus vai lá. Deus falou assim: vai lá, porque este é um vaso escolhido, e eu vou mostrar para ele o quanto importa sofrer por causa do meu nome. Saulo não tinha escolha, a escolha era de Deus.
Quando Deus escolhe, Ele escolheu, é escolhido. Quando Ele dá uma tarefa, acontece. Vamos para um outro exemplo. Temos lá, Jonas, né? Jonas, o Senhor disse, vem para cá que eu vou te mandar lá para a cidade de Nínive. Jonas disse, eu não estou fora, eu vou mesmo é para Tarsis. Foi para um lugar mais distante. Alguns defendem que Tarsis talvez fosse a Espanha. Quando se pega o mapa, olha onde ele estava, lá em Israel, e você vê a Espanha onde está, você vê que ele saiu lá para o extremo, lá para o outro lado, pegou um navio para lá. Mas Deus disse, não, eu tenho uma tarefa para você. E Deus, conhecemos a história de Jonas, foi uma coisa traumática, mas ele fez o que ele tinha, ele não queria, mas ele fez o que Deus queria que ele fizesse. É Deus que escolhe, é Ele que determina. Podemos nos lembrar, por exemplo, do chamado de Jeremias. Deus disse para Jeremias, olha, quando você estava no ventre da tua mãe, eu já te escolhi para que você fosse um profeta e fosse enviado às nações. O Senhor escolheu. Então, quando nós olhamos para a palavra do Senhor, dentro dessa ideia, nós percebemos que não é uma coisa que está no poder do homem tomar uma direção diferente. Quando Amós pregava, ele pregava lá no Reino do Norte contra a idolatria, e chegou o sacerdote e falou para ele, não, que você pega e vai pregar então lá pro lado do sul, vai lá, o pessoal lá que talvez te ouça, vai embora daqui. Ele fala, mas eu não sou profeta, eu sou colhedor, eu sou boieiro, mas o Senhor me tirou de trás dos bois para vir aqui anunciar o evangelho, o Senhor que tira. Então, quando nós olhamos para essa situação aqui de Moisés, nós nos deparamos com a situação que nós muitas vezes enfrentamos. Muitos, quando chamados, se defendem assim, que nem Moisés, eu não sou capaz disso. Quantas vezes na igreja? Não dá para eu fazer. Não, eu não consigo isso. Essa é uma resposta que a gente, quando nós nos colocamos nas mãos de Deus como servos, nós temos que dizer, olha, eu vou tentar, eu posso não ser a pessoa, mas eu estou aí para tentar fazer. Porque não somos nós, é Deus que faz através de nós. Quando o Senhor fala acerca de Saulo para Ananias, ele diz assim, este é um instrumento. Ele é um instrumento, ele não é o que vai fazer, ele é só um instrumento. Não é Moisés que vai tirar o povo do Egito, ele é instrumento. E nós perdemos isso de vista. Nós começamos a atribuir a nós mesmos, eu sou capaz, não sou capaz. Isso eu posso, isso eu não posso. Para com isso. Quando Moisés arruma tanto argumento, o Senhor diz para ele, Moisés, o que tens na mão aí? Vai. O que é que você tem aí? Aqui com o cajado aqui, sou pastor, o cajado aqui, como que diz, o que eu vou fazer com isso? É a partir daí que o Senhor começa a usar Moisés. Nós não fazemos mais na igreja porque nós ficamos, olha, não dá, só tem o cajado aqui, até esconde assim que é para, só tem um cajado, não dá para fazer nada. Você não vai saber o quanto Deus pode fazer através de você, porque você tem se omitido disso. Deus pode pegar alguém pela orelha e forçar, Deus é poderoso para fazer isso, mas nem sempre é assim que Ele age. Muitas vezes as ordens vêm para nós fazermos, mas não há agora você vai ter que ir. Foi bem direto com Moisés, a ordem foi bem direta com Saulo, foi bem direta com Jonas, mas nem sempre as ordens que Deus nos dá são ordens que vêm dentro dessa forma. Vem ordens que, como quem Deus diz, eu espero que você haja dessa forma.
Mas nós nos omitimos, como Moisés nós tentamos, vamos tentando fugir da responsabilidade. Alegamos que não somos capazes, mas a Bíblia diz que Deus capacita aqueles que são chamados. Alguém faz até um trocadilho, né? Lembra para nós aí, Joel, fala. Pensei que você do trocadilho. Gideão. Quem? Eu? Mas aí o anjo fala assim, vai nessa tua força. Para Gideão, a força dele, também vai se dar uma desculpa também. Eu sou o mais forte, a família mais menor de Israel aí. Então, mas é isso. Essa é uma lei que é um princípio que a gente tem aqui, mas na prática não é assim. Deus, até o trocadilho que eu pensei que você ia falar, é aquele que Deus não chama os capacitados, mas capacita os chamados. Paulo diz de outra forma, Deus escolheu as coisas loucas do mundo, né, para envergonhar os sábios, escolheu as fracas para envergonhar as fortes. O Senhor é o Senhor. Se você não faz mais, é porque você não está se colocando nas mãos do Senhor. Se eu for me pensar em fazer para Deus só aquilo que eu julgo que sou capaz de fazer, primeiro eu penso, eu julgo, mas na verdade eu não sou capaz, porque sem mim nada podeis fazer. Mas eu julgo às vezes que sou capaz de algumas coisas e acho que outras coisas eu não vou fazer porque eu não sou capaz. Mas não é a minha capacidade, não é a minha habilidade, não é a minha inteligência, não é a minha sabedoria, é a capacidade, é o poder de Deus na nossa vida que vai agir. Alguns se assustam, alguns ficam maravilhados depois quando eles veem o que Deus está fazendo. Nossa, mas é lógico, é assim mesmo. Quando eu me coloco nas mãos de Deus para fazer, para agir, eu faço coisas que eu achava que não era capaz. Eu faço uma visita, não é um milagre, eu faço uma visita que eu pensei que não pudesse fazer. Eu vou consolar alguém quando eu pensei que não conseguia consolar ninguém, mas aí eu começo a perceber o que? Deus vai me capacitando, Deus vai me usando. Mas se eu não posso, isso daí não dá para mim ir, eu não tenho condições. Você nunca vai experimentar o que Deus pode fazer através da sua vida. Porque é Deus quem faz. Moisés não tinha nada. O que era um cajado? O que era um cajado? Para tentar fazer alguma coisa. Mas o Senhor fala, o que você tem à mão? E aí ele fala, Senhor, não tem nada. O que você tem aí? Minha inteligência. É essa que eu vou usar. Mas a minha condição é essa condição que eu vou usar para fazer a obra. A questão é eu colocar aquilo que eu tenho nas mãos de Deus. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Então nós vemos aqui que o Senhor nesse diálogo, nós vemos aqui que o Senhor vai tratando com Moisés, né? Às vezes essa aparência humilde nossa, eu não tenho condição de fazer isso. Às vezes isso pode abrigar, na verdade, um pensamento de que eu sou capaz de fazer outras coisas. E às vezes quando alguma coisa sai certa, eu falo, eu fui capaz de fazer. Você não tem capacidade de fazer nada. É Deus, é a graça de Deus. Quando Paulo fez tudo o que ele fez, ele diz, não eu, mas a graça do Senhor comigo. É isso. E Moisés está vivendo esse dilema, está vivendo essa luta. E o Senhor então aqui está tratando com Moisés. E diante dessa relutância de Moisés, o Senhor dá poderes
dá poderes a ele, né? Como nós vemos aqui. Primeiramente, essa questão do bordão, do cajado que ele tinha na mão. Então lhe disse, diz o verso 3, lança-o na terra, e ele o lançou na terra, o bordão virou uma serpente, e Moisés fugia dela. Moisés não tinha nenhum poder para transformar aquele cajado numa cobra. Foi Deus que fez isso. Mas é Deus que faz. Mas eu só tenho isso pequenininho. Mas é assim mesmo. É assim mesmo que Deus age. Mas só tem 5 pães e 2 peixinhos. Suficiente. É Deus. Então, quanto uma igreja pode produzir, mas fica improdutiva? Porque nós, ou por um comodismo, porque também é interessante, é interessante essa humildade. Não dá para me fazer. Essa humildade é interessante, ela me defende no meu conforto. Não. Deus pode usar o mais simples para realizar grandes obras, grandes coisas, né? Quem falava muito isso era Moody. Moody era um sapateiro. E um dia ele ouviu um sermão assim, um sermão que ele ouviu dizendo assim, olha, ainda está para nascer no mundo um homem que Deus vai fazer, alguma coisa assim, que Deus vai usar ele para fazer alguma coisa grande. E Moody assimilou, a ideia é uma ideia parecida, não é bem isso, queria trazer literal, mas não é isso, né? Mas eles ainda vai aparecer alguém assim. Moody começou a pregar, começou a se colocar nas mãos de Deus, e era um homem simples, vinha de uma família simples, e se tornou um dos maiores pregadores do Evangelho. Milhares de pessoas vieram a ser convertidas através da instrumentalidade de Moody. Por quê? Porque ele um dia acreditou que mesmo ele sendo tão pequeno, ele colocou aquilo que ele tinha nas mãos de Deus. Então, semana que vem a gente continua, se Deus quiser. Mas leiam os textos, né? Muito interessante esse diálogo aqui, o desfecho dele é muito curioso, muito didático.